Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de evolução dos conceitos da física e também física moderna. Eu sou o professor Rosevaldo de Oliveira, sou professor da física aqui da Universidade Federal de Rondonópolis, leciono física e vou estar com vocês ministrando essa disciplina que é tão importante, que é da evolução dos conceitos da física e da física moderna em si. Então vamos lá. Na parte que trata da evolução dos conceitos da física, nós vamos tratar isso em conjunto com física moderna. Vamos estar sempre voltando para o passado e resgatando ideias do presente. Mas como que tem uma linha de evolução, nós vamos iniciar com um estudo mais antigo, lá da antiguidade, né, dos conceitos, a origem desses conceitos. Então nós vamos tratar de conceitos como conceitos de espaço, conceito de tempo, né, o que é o espaço, o que é o tempo, o que é o movimento em si. Vamos tratar da evolução desses conceitos e outros conceitos também que ao longo do curso trataremos. Então, desde os primeiros, dos primórdios, lá dos gregos, até hoje, qual que é o entendimento que nós temos hoje após a física moderna, que é a relatividade, a física quântica e a unificação entre a relatividade e a física quântica, que vai se tratar com teoria de campos em si, né? A física de partícula, o modelo padrão, os modelos cosmológicos, né? Então nós vamos tratar, é um curso que ele vai te dar uma visão geral, né, baseado nos conceitos de física, até chegar na visão que nós temos hoje do que é a física moderna em si e quais são o que nós entendemos, né, por esses conceitos: espaço, tempo, né, energia. Então envolve também em alguns momentos a filosofia da física em si, né, que é a filosofia da ciência, né? Porque precisamos entender também o que é a ciência em si, o que é o conhecimento. Então, em alguns momentos, nós iremos discutir também a respeito de um pouco de filosofia misturado com os conceitos de física e matemática. Tá? Então, eu espero que vocês aproveitem, que vocês evoluam, né? Assim como os conceitos da física evoluíram. Eu espero também que todos vocês evoluam, né, com esses conhecimentos, com essas discussões que vamos colocar aqui, que vocês abracem essas propostas, né, resolvam as atividades que eu vou colocar também para vocês na medida que o curso vá avançando, e também alguns desafios e propostas para que vocês façam. Desenvolvo experimentalmente, né, para que vocês tenham uma maior capacidade, né, para discutir, né, esses assuntos com os seus alunos. Ok? Então vamos lá. Bem, pessoal, aqui no nosso curso a respeito da evolução dos conceitos da física e da física moderna, nós vamos iniciar. O curso está dividido mais ou menos em 3 etapas. Das 3 etapas, grandes etapas do curso. Na primeira etapa, nós vamos tratar dos conceitos físicos, né, da antiguidade e introdução à física clássica. Depois, nós entramos na introdução à teoria da relatividade e, por final, a física quântica e unificação delas, assim, se tivermos tempo suficiente, para tratar também da unificação entre relatividade, física quântica e as consequências e aplicações de tudo isso aí no final, que são os modelos cosmológicos, a unificação em teorias de campos. Tudo isso afeta como entendemos os conceitos. À medida que a física foi avançando, os conceitos também eles vão sendo alternados. Aqui é importante
talvez a gente fazer uma digressão a respeito do mito da caverna. O mito da caverna, ele foi criado por Platão, né? E ele dizia o seguinte, que as pessoas estavam em uma caverna, nesta caverna só enxergavam sombras, mas as sombras era tudo a realidade que eles tinham. Então, para as pessoas que estavam lá dentro da caverna em si, se você observar, essas pessoas aqui, que estavam dentro da caverna, enxergando essas sombras aqui, a realidade, o mundo, para elas, era essas sombras. Até que um certo dia, uma pessoa, um deles, resolveu sair da caverna. Fugiu da caverna. Aqui está ele, fugindo da caverna. Quando ele sai da caverna, o que acontece é o seguinte. É difícil para ele acostumar, para ele acreditar na nova realidade que ele está enxergando, porque passa a ser tudo diferente. Já não é mais nada daquilo que ele acreditava, do que ele via. Porque ele tinha a visão que ele estava vendo era a visão de aparências. E lá fora da caverna, o mundo é outro. Ele estava sendo enganado. O mundo real não era o mundo das aparências. Então, depois ele volta e tenta convencer os colegas dele, que estavam na caverna, do que ele tinha visto. Mas é muito fácil de imaginar o que aconteceu. Ninguém acreditou nele. Não acreditavam porque era muito difícil para ser verdade para eles. Então, isso daqui, o mito da caverna, nós temos uma versão moderna do mito da caverna, que é vários filmes, né? Como O Mundo de Truman, Matrix, final dos anos 90, que são versões que podemos pensar a respeito do mito da caverna em si. Lá no filme Matrix, foi de 99, o filme Matrix, ele trata desse mito em si, que as pessoas estavam conectadas a uma realidade e era criado através dos sentidos, dos sensores em si, né? Que são a audição, a visão, o tato. Né? Isso tudo é feito uma simulação conectada ao cérebro em si. Então, o mito da caverna, ele nos traz uma lição de humildade, porque muitas vezes o que nós estamos enxergando é uma superfície em si. São algo relacionados aos sentidos e pode ser que eles estejam errados. Então, a ciência, ela vem com um propósito de desvendar o que está lá fora, além da caverna, além das aparências em si. Então, nós temos que levar em conta tanto os nossos sinais sensoriais, né, do sentido comum direto, como também tentar encontrar o que tem além das aparências. Então, esse é o propósito em si da ciência. A gente enxergar além das aparências, do que parece ser. Aqui vamos começar lá na antiguidade, para a gente discutir alguns conceitos a respeito da antiguidade em si. Nessa região aqui, que era hoje é a Turquia, né? Hoje é a Turquia aqui. Nessa região, que era Mileto, 600 anos antes de Cristo. Nesta época, tinha esse sujeito aí, que nós vamos iniciar a nossa conversa a respeito dos conceitos da física, iniciando nesse. Depois nós podemos voltar um pouco mais para trás, dependendo da necessidade. Mas vamos iniciar nesse que eu acho que é o principal para
o avanço do conhecimento científico, essas pessoas que estavam aqui em Mileto em si, né, não só ele, como também o mestre dele, Tales em si, de Mileto, né, eles fizeram uma revolução na forma de pensar. É esse daqui, o senhor Anaximandro. O Anaximandro, ele desenvolveu uma forma diferente de pensar, que podemos colocar. Quais são os pontos do pensamento do Anaximandro? Primeiro, ele nasceu mais ou menos nessa época aqui, 610 a 547 a.C., na cidade de Mileto, ali onde hoje é a atual Turquia. Ele era discípulo de Tales, né, conhecido como Tales de Mileto. Depois vamos explorar um pouco mais à medida que for necessário, mas vocês podem pesquisar. O Tales de Mileto é mais conhecido do que o Anaximandro. Então, por isso que eu quero explorar aqui a ideia de onde que foi que a importância dele. A compreensão do Araqué, que é o princípio, né, da natureza. Então, ele inicia essa ideia da compreensão do entendimento da natureza em si. E por isso que, na minha opinião, o Anaximandro, ele é o pai da física, porque ele vai colocar a natureza como centro, né? E nós precisamos olhar para a natureza para entender o mundo. Ele cria uma cosmologia própria, né? E o princípio não estaria em um elemento físico, mas no que chamou de Hypeiron. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouco melhor as ideias dele. Antes de Anaximandro, as explicações eram baseadas nos mitos em si, praticamente nos mitos. Após, eles passaram a explicar, encontrar a razão entre a ligação entre a razão e a observação com a natureza para tentar explicar o funcionamento do mundo, né? Encontrar a verdade. Olha só, aqui nós podemos observar, olha só, o Anaximandro, aqui embaixo no texto, ele compreendeu que a Terra navega no céu. Olha só os conceitos. Vamos analisando as conclusões que ele chegou. E que o céu continua também sobre a Terra. E que a água da chuva vem da evaporação da água terrestre, através de observação. Que é possível compreender toda a variedade das substâncias do mundo em termos de um só constituinte unitário e simples, que ele denominava Hypeiron. O Hypeiron, o indistinto, né? O indistinto, que os animais e as plantas evoluem e se adaptam às mudanças no ambiente, que o homem deve ter evoluído de outros animais. Olha só, aqui já está a palavra evoluído de outros animais. Então, através do raciocínio, da observação, da lógica, da consistência, ele chegou a ideias que somente muito tempo depois que foram descobertas. Isso que é a teoria da evolução. E assim por diante, lançando as bases de uma gramática da compreensão do mundo que ainda é a nossa. Então ele foi muito à frente do seu tempo. Então vamos avançando. Pena que todo o material do Anaximandro foi queimado, né? Ficou foi perdido, né? Queimado, né? Porque ficou só depois os materiais de Aristóteles e de Platão. O Anaximandro, os materiais deles, o que nós conhecemos do Anaximandro
veio de Aristóteles, que escreveu, e outros que escreveram a respeito dele. Porque os materiais, e ele escreveu muita coisa, ele formou uma cosmologia própria, livros de ética, política, tudo baseado na ideia em si, né, da observação com a natureza, né, e na racionalidade. Então, ter perdido todo esse material do Anaximandro foi um grande prejuízo para a humanidade, um atraso muito grande, porque ficou apenas com as ideias depois de Platão e Aristóteles. Bem, então após Anaximandro, aí vem um nome bastante conhecido de todos nós, que está relacionado, vocês vão lembrar, com o átomo, a ideia do átomo em si. Mas ele se baseou em todo o arsenal anterior teórico, né, filosófico, né, de conhecimento que Anaximandro deixou, né, e Tales de Mileto também um deixou para o outro. Somente na base do Anaximandro, do conhecimento em si. Então, vamos lá. Próximo, aqui nós temos Demócrito. Está aqui. Esse é o Demócrito, né? 460 a 370. Ele veio um pouquinho depois do Anaximandro, naquela mesma época ali, um pouco depois. Se você observar o Demócrito, as ideias principais dele, ele coloca o seguinte aqui. Essas são as ideias principais dele. A grande ideia do sistema de Demócrito é extremamente simples. Então ele coloca aqui: o universo inteiro é constituído por um espaço vazio ilimitado, no qual correm incontáveis átomos. Então tem lá incontáveis átomos no universo em si. No universo não existe nada além disso. O espaço é ilimitado. Não há nem alto nem baixo. Não há um centro. Não há fronteiras. Então, Demócrito, ele foi muito além do seu tempo em si. Quais são as outras ideias de Demócrito aqui? Nós podemos analisar aqui. Vamos lá. Os átomos, a ideia de átomos, são indivisíveis. São os grãos, essa palavra grãos, elementares da realidade, que não podem ser ulteriormente subdivididos, e dos quais tudo é constituído, feito de átomos. Movem-se livres no espaço, chocam-se uns aos outros, se unem, se repelem, se prendem uns aos outros. Átomos similares se atraem e se agregam. Olha aí. Então, aqui, embora com algumas imprecisões, mas tem toda a base, e depois, muitos anos depois, é que nós fomos descobrir isso daí. Fomos entender melhor do que se trata. Depois nós vamos ver nesse curso de Física Moderna, lá na frente, os químicos trabalhando no conceito de átomo, já no iluminismo, e depois a prova em si da existência de átomo vai vir com Albert Einstein, em um dos trabalhos dele. Tá? Nós vamos discutir isso lá na frente. Bem, nós, como toda a natureza, somos um dos tantos resultados dessa dança infinita. O produto de uma combinação acidental. Então, os trabalhos de Demócrito levam a que nós somos produtos acidentais dessa dança infinita. Então, o Anaximandro, eles trazem essa ideia em si de humildade, que nós precisamos ter com a natureza, de que nós não somos tão importantes assim. Talvez tenha sido este o motivo que os livros de Anaximandro, de Demócrito, tenham sido queimados.
talvez tenham sido destruídos na Idade Média, né? Então isso é um ponto para ser refletido, né? Já que eles têm esse pensamento em si, né? Que nós somos produto do acaso, das combinações acidentais dos átomos em si, dessa dança infinita dos átomos. E aqui nós temos alguns pontos, né, para discutir a respeito dos átomos, né, de Demócrito. Quais são esses pontos aqui? 1. Os átomos não têm qualidade alguma ao não ser uma forma. Não tem peso, não tem cor, não tem sabor. Os átomos não têm peso, não têm cor, não têm sabor. Opinião doce, opinião amargo, opinião quente, opinião frio, opinião cor. Na verdade, apenas os átomos e o vazio. Eles são os átomos e o vazio. Os átomos são indivisíveis. São os grãos elementares da realidade, que não podem ser ulteriormente subdivididos, e dos quais tudo é constituído. Tudo é constituído dos átomos. Tudo. Não escapa nada. Movem-se livremente no espaço. Chocam-se uns contra os outros. Se unem, se repelem, se prendem uns aos outros. Os átomos similares se atraem e se agregam, né? Átomos similares. Essa é a estrutura do mundo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Todo o resto é apenas um produto derivado, causal e acidental deste movimento e desta combinação de átomos. Da combinação de átomos se produz a infinita variedade de todas as substâncias de um mundo feito. Então veja bem aqui, né? Quero que vocês reflitam, né? Muitos anos, né? 500, quase 600 anos antes de Cristo, Demócrito, alguém, né? Demócrito, Anaximandro, né? Esse pessoal, eles pensaram a respeito da natureza e usando a razão, né? A análise, a observação, eles conseguiram chegar a opiniões a fatos em si, que só foram comprovados muito tempo depois. Muito tempo mesmo depois. Então aqui começa já alguns questionamentos que eu vou colocando aqui, para que a gente discuta, né? Existe um limite para a divisibilidade? Existe esse limite? Nós podemos dividir algo eternamente, né? Será que nós podemos dividir algo para sempre, né? E aqui tem uma frase do Prêmio Nobel em Física, né? Richard Feynman, né? Depois eu vou colocar para vocês também aqui, como dica de leitura, dos livros de Feynman, Lecture on Physics de Feynman. São livros ótimos, né, para aprender física. Se em algum cataclismo todo o conhecimento científico fosse destruído e fosse possível transmitir apenas uma frase para as próximas gerações, qual afirmação poderia conter o maior número de informações com o menor número de palavras? Qual informação? Se fosse apenas uma frase, com menor quantidade de palavras. Aí Feynman complementa. Creio que seja a hipótese de que todas as coisas são feitas de átomos. Todas as coisas são feitas de átomos. Nesta frase está concentrada uma quantidade enorme de informações sobre o mundo. Se depois usamos um pouco de imaginação e pensamento. Depois disso daí, se você passasse a informação que o mundo é feito de átomos, essa fosse a única frase que você conseguir, pequena, tem uma quantidade de informação enorme, né? Então essa é uma reflexão, né, que o Feynman coloca. Tá? E aqui, até vou fazer uma digressão aqui com vocês, aqui o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Você tenha
um barbante aqui, né, um fio. Esse fio, você pode dividir esse fio quantas vezes? Né? Quantas vezes que você pode dividir esse fio? Quantas vezes? Vamos dividir aqui no meio, duas divisões. Dividimos esse comprimento, né, um comprimento L, por 2. Cada parte tem 2. Podemos dividir isso daqui também por 2. Né? Aí nós vamos ter mais uma divisão por 2. Então cada comprimento aqui vai ter L por 4. Né? E assim por diante. Né? L por 4. Nós podemos dividir isso daqui infinitamente. Isso aqui pode ser dividido até o infinito, infinitas vezes. É essa a discussão que esse pessoal travaram lá no início, né, para entender a ideia, né, do conceito de átomos em si. Tá? Então eu quero que vocês reflitam a respeito deste conceito, e nós vamos continuar na próxima aula, né, sobre a discussão a respeito desses conceitos de átomo, né, lá da antiguidade, né, para depois avançando, né, com os conceitos também de espaço, de tempo, né, e à medida que formos entendendo esses conceitos lá da antiguidade, resgatar os conceitos em si, nós vamos conseguir entender como é a evolução desses conceitos ao longo da história e ao longo dos conhecimentos. Então, nós vamos passar por Galileu, né, Newton, e nós vamos passando por todos eles, e cada um deles são grandes personagens, né, do mundo científico. Cada um deles deu uma contribuição importante para o desenvolvimento do conhecimento científico. Tá? Então aguardo vocês. Até a próxima aula.